Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre, a gente falou na última aula sobre o existencialismo, mas hoje a gente vai falar mais sobre o behaviorismo, tá? A gente vai focar sobre essa construção do behaviorismo, como se deu, tá bom? E a gente vai falar sobre os primeiros estudos do behaviorismo, a gente já citou dentro de sala, mas hoje nós vamos se aprofundar mais na diferenciação do behaviorismo, como se deu, quais os primeiros estudos, e vamos lá. Bem, o behaviorismo ele teve início, praticamente alguns estudos relatam, que teve início em 1913, que foi manifesto, né, pelo criador Watson. Watson ele destaca, se vocês pegarem o livro que eu passei para vocês aí, História da Psicologia Moderna, ele destaca que o behaviorismo ele surge como uma forma de estudo do comportamento humano e não focando nos processos mentais. Eles acreditavam que todo estudo deveria focar no processo de observação, como nós já falamos em algumas outras aulas, tá? Então essa observação era o que iria levar a uma compreensão sobre os comportamentos do homem. Então nós não poderíamos focar, por exemplo, nos elementos da mente, pois para o behaviorismo, para o Sr. Watson, ele destacava que todo o processo consciente, todos os elementos mentais eram formados através de manifestações de comportamento com o meio. Ou seja, eu iria construir elementos da minha mente através da minha interação com o meio. Então eu iria aprender a pensar, sentir, raciocinar através dos meus processos interrelacionais, do meu comportamento com o meio. E é por isso que surge aí a ideia de estímulo-resposta que nós já citamos em algumas aulas e nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa aula de hoje, tá bom? Eu dividi essa aula em duas partes. Uma parte que a gente vai focar sobre o pensamento de Pavlov e Watson, né? E um outro pensamento mais voltado para a ideia do Sr. Pavlov, ou do Sr. Skinner, desculpa, tá bom? Então ele acreditava que era diante dessa relação entre estímulo e resposta que o homem iria poder entender o seu comportamento, a forma como ele interage com o meio, ok? Então, ele acreditava que nós não poderíamos focar nos elementos da mente, mas sim nos processos relacionais entre o meu comportamento e o meu meio externo. Então, assim, naquela época, né, era o modelo que vigorava o behaviorismo, era justamente o estímulo-resposta. O meio, ele me daria um estímulo e eu, diante desse estímulo, eu daria uma resposta. Conforme eu dava essa resposta ao meu estímulo, eu iria me construindo como sujeito. Eu iria construir o meu pensamento, o meu processo emocional, o meu processo de pensamento, né? Que são os processos mentais que nós já citamos e que foi criado primeiramente lá por Aristóteles, como eu já citei, quando ele vai falar sobre as faculdades fundamentais, certo? Então, o que acontece? Durante aí 1920 até meados de 1950, o behaviorismo ele se tornou a escola dominante da psicologia. Por quê? Porque se você pegar os estudos do behaviorismo, o pai do behaviorismo, o pai da psicologia, é o Sr. Wundt. Nós já citamos isso, né? Mas só recordando, o Sr. Wundt, ele é o pai da psicologia quando ele cria o laboratório de Leipzig, né? Lá onde ele faz os primeiros testes laboratoriais do comportamento, onde ele começa a fazer experimentos que levam ao entendimento das percepções, das sensações e do comportamento humano. Então, conforme isso vai se construindo, o psicólogo ele vai ganhando seu espaço no estudo do comportamento. Behaviorismo é um termo que traz a ideia do quê? De estudo do comportamento, observação do comportamento, comportamento observável. Essas são algumas das ideias de behaviorismo, um significado. Então,
Como o Sr. Watson vem trazendo essa ideia que o comportamento se manifesta através da produção do sujeito, então ele traz que todo sujeito se constrói através da modelação, né, ou da modificação do meu comportamento. É interessante que a gente viu John Locke, e John Locke traz justamente essa ideia, que o conhecimento ele é aprendido, que nós somos o quê? Nós somos tábulas rasas. Então, quando ele traz essa ideia que o conhecimento é aprendido através do meio, é uma ideia que o behaviorismo se apropria, onde ele vai destacar que os meus processos emocionais, os meus processos de raciocínio, são construídos através da minha relação interpessoal com o meu meio. E aí a gente pega a ideia, pessoal, se a gente for pensar um pouco da análise behaviorista, ela traz muito uma ideia dessa observação do aprendizado como se o sujeito fosse uma folha em branco, que John Locke chama de tábula rasa, e o Sr. Watson vai dizer que nós somos folhas em branco. Nós nascemos sem nenhum aprendizado, apenas com os reflexos inatos. Quais são os reflexos inatos? São aqueles primitivos, né? Por exemplo, fome, sede. Esses seriam reflexos inatos do sujeito, que ele traz consigo. E diante disso ele iria se evoluir, vamos dizer assim. Não é à toa que o Sr. Watson destaca, ele traz uma frase em um dos seus seminários que ele fala o seguinte: me dê uma criança e eu transformo ela em quem eu quiser. Está aí no livro Schultz e Schultz, História da Psicologia Moderna, se você der uma lida. Onde ele traz o quê? Me dê uma criança e eu transformo em quem eu quiser. Seja ele um advogado, um médico, até mesmo um ladrão, um delinquente. Né? Isso quer dizer o quê? Que ele iria modificar o comportamento do sujeito através do estímulo. Exemplos nos dias atuais. Hoje a gente pode usar pessoas que desenvolvem um pensamento formado já pelas questões que ele vê em rede social, um exemplo. Né? Porque são pessoas que não conseguem, não tiveram o estímulo de se aprofundar em determinados estudos. Então eles focam em conteúdos mais rasos. Tá? Então, durante muito tempo a gente pode ver que o behaviorismo até hoje, né, mas anteriormente, ele foca na ideia de que o comportamento deve ser o foco, e durante muito tempo o behaviorismo dominou essa área da psicologia. Existe uma diferença que os autores destacam muito grande entre o behaviorismo e a psicologia. O behaviorismo é considerado, essa parte do behaviorismo é considerada a primeira força da psicologia, a psicanálise a segunda, e a terceira seria a EHF, Existencial Humanismo Fenomenológico. Então, existe uma diferença entre a psicanálise, que a gente viu, e o behaviorismo. A psicanálise, ela foca nos estudos inconscientes, nos sonhos, nos desejos e nas manifestações dos sintomas. Já o behaviorismo, não. Ele vai focar mais em uma ideia dos comportamentos atuais, da forma como o sujeito se relaciona com o seu meio. Então, se a gente pega essa ideia do behaviorismo junto à psicanálise, a gente vê uma discrepância entre os dois, mas que, apesar deles terem focos diferentes, eles vão se comunicar de algum modelo. Por exemplo, enquanto o Freud chama de um conteúdo inconsciente, o behaviorismo, mais à frente, vai escrever junto com o Skinner a ideia de comportamento inconsciente, que seriam comportamentos que nós temos que nós não percebemos e que nós desenvolvemos ele de acordo com o nosso repertório de comportamento, que eu vou falar mais à frente. Mas eu quero trazer essa ideia para vocês de diferença, para que vocês entendam como uma complementa o outro, certo? E assim, os principais tipos de behaviorismo são o behaviorismo metodológico, quando foram expandidos, certo? Que é influenciado pelo trabalho do Sr. Watson e também do Sr. Pavlov, tá? Que esse behaviorismo metodológico, também conhecido como behaviorismo clássico, e o behaviorismo radical, né? Que é considerado como o condicionamento operante, certo? O behaviorismo radical seria esse que foi iniciado por Burrus Frederick Skinner. Então,
Então a gente consegue entender uma diferença que ocorreu nessa ramificação. E a gente vai entender o porquê dessa ramificação e o que difere uma da outra, certo? Então a gente começa com o behaviorismo clássico. A gente já falou um pouco sobre o behaviorismo clássico. Hoje eu vou só salientar novamente para que vocês tenham uma ideia sobre esse behaviorismo clássico, tá? Os behavioristas acreditam que os comportamentos podem ser aprendidos por meio de condicionamento. Isto é, as condições do ambiente têm influência direta no comportamento do indivíduo ou do animal, né? Então, o que acontece? O Sr. Watson, como eu falei para vocês, ele destaca que nós podemos construir os nossos comportamentos, nossos pensamentos e emoções de forma que conforme nós vamos interagindo com o meio. Isso quer dizer o quê? Eu terei um estímulo e, através desse estímulo, eu darei uma resposta. Esse estímulo, né, como eu já falei em sala, ele tem o Sr. Watson, ele vai fazer o teste com o pequeno Albert, onde ele coloca o Albert na frente de um rato e ele começa a perceber que o pequeno Albert, uma criança, ela não teria medo do rato. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito ele aprende comportamentos. Então, ele percebe o quê? O pequeno Albert é colocado à frente de um rato. Então a gente pode dizer que Albert tem um estímulo rato pelo meio, o comportamento de Albert pegar nesse rato, né? Como ele vai pegar no rato e ele não sente medo, o Sr. Watson percebe que ele tem um comportamento a ser aprendido, por exemplo, de medo. Hoje a gente sabe que o medo, se você pega aí, que vocês estão tendo aula sobre processos psicológicos básicos. Então vocês entendem, já podem ter visto isso, que o medo ele é muito importante para o desenvolvimento do sujeito. O medo é uma forma do nosso corpo mostrar que existe algo que nos ameaça. Então, se a gente for pegar as ideias do Sr. Luria, um dos grandes estudantes, né, e teóricos sobre os processos das emoções, Luria destaca que o medo é uma reação do nosso comportamento diante situações do nosso meio ambiente, né, vamos dizer assim, que nos coloquem em risco, que nos coloquem em uma prova de medo. Então, assim, no momento em que eu vejo que o meu corpo é ameaçado, que o meu processo psíquico é ameaçado, eu terei medo. Uma forma de eu fugir ou me esquivar daquilo, né? Então, o medo ele é muito importante, assim como a dor, né? Eu acho que vocês também já devem ter visto isso, não sei. Mas a dor ela é muito importante para o sujeito. Ela demonstra que tem algo no seu corpo que está totalmente disfuncional, que tem algo que necessita de um cuidado maior. Então, se você se corta ou pega um tiro, por exemplo, e você sente dor e você percebe que tem algo, você sabe que você está perdendo sangue e você precisa ir ao hospital. Existem pessoas que têm uma síndrome, eu não me recordo o nome, depois eu posso estar passando para vocês, que é quando o sujeito ele não sente dor alguma. Isso é muito prejudicial ao sujeito, porque ele não sabe quando o seu corpo está sendo ameaçado. Pois bem, o Sr. Watson ele percebeu que o Sr. Albert, o pequeno Albert, né, não tinha medo do rato. Então ele falou assim, eu vou ensinar o pequeno Albert a ter medo de rato. E aí ele apresentou o estímulo rato. Quando o pequeno Albert ia pegando, ele acrescentava um outro estímulo, que era bater um martelo bem alto perto do Albert, o que fazia ele chorar. Então, estímulo, né, um barulho estridente, né, onde o pequeno Albert tinha medo. O que acontece? O pequeno Albert começou a fazer associações entre, que aí a gente pode chamar de emparelhamento, né? Emparelhamento depois foi dado por Pavlov. Emparelhamento, onde eu emparelho um estímulo totalmente neutro que vai gerar uma resposta no sujeito. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? E aí o Sr. Watson percebeu que devido a fazer isso várias vezes, o pequeno Albert começou a sentir medo do rato, somente de mostrar o rato para ele, tá bom? Então, assim,
o estímulo e resposta ele está voltado a esse processo de emparelhar, tá? Se opõe ao mentalismo e introspeccionismo, ou seja, destaca os estudos relacionados à mente, pensamentos e emoções e baseia-se apenas de observações e experimentação. Então, assim, o condicionamento clássico ele está voltado mais para a ideia de que o sujeito ele aprende através dos processos experimentais. Lembram-se dos dois, o Sr. Wundt, ele cria, né, 2 métodos instrumentais. Então, vou mudar, não métodos, ele utiliza 2 instrumentos fundamentais para o processo de modelação do comportamento, observação e experimentação. Ele acredita que através desses 2 métodos nós podemos gerar grandes achados para a psicologia. Beleza, então nós temos essa ideia. Aí veja bem o que foi que aconteceu. O Sr. Pavlov, com um cão, ele ensinou o comportamento novos comportamentos a esse cachorro. Ele percebeu que mostrar uma carne, então nós temos aqui, já usei esse exemplo com vocês, vou usar novamente para que vocês tenham entendimento, tá? Só um instantinho. Então nós temos a carne e a saliva. Toda vez que ele mostrava a carne, o seu cachorro salivava. Então ele diz o seguinte, o estímulo, isso já Pavlov com os estudos que o Sr. Watson traz. Então ele vê que a carne ele gera uma resposta de salivar em qualquer cachorro. E ele vai dizer que é um estímulo incondicionado. Ou seja, é um estímulo que vai ocasionar essa resposta no sujeito, apresentando de qualquer forma. A saliva seria a resposta do cachorro incondicionado, porque ele não precisou fazer o emparelhamento entre a carne e a saliva para ele salivar. Se você mesmo que está assistindo a aula pegar uma carne e mostrar para um cão, ele vai salivar, porque isso é um estímulo incondicionado que gera uma resposta incondicionada. Aí o Sr. Pavlov disse assim, ok, eu quero ensinar um novo comportamento ao meu cão. Ele pegou o quê? Um sino. E ele tocou esse sino. E ele percebeu que o cachorro não deu nenhuma resposta. Então ele chamou de estímulo neutro. Por quê? Não gerou nenhuma resposta ao sujeito, né? Então ele começa a perceber que esse estímulo é um estímulo que não ocasiona nenhuma resposta. E aí o que ele fez? Certo, eu quero ver meu cachorro salivar somente eu tocando o sino. O que ele fez? Ele emparelhou, ele fez um emparelhamento entre um estímulo incondicionado, ou seja, um estímulo que ocasionava saliva, com outro estímulo que não ocasionava resposta alguma, que é o estímulo neutro, o sino. Então isso se chama emparelhamento. O que ele começou a fazer? Ele mostrava a carne e depois tocava o sino. Ele mostrava a carne e depois tocava o sino. Depois de um tempo, o seu cachorro começou a salivar. Então, ele diz o seguinte, opa, somente tocando o sino, o meu cachorro saliva. Então, isso quer dizer que através do emparelhamento, o sino ele deixa de ser um estímulo neutro e passa a ser um estímulo condicionado. Por que condicionado? Porque condicionado quer dizer que ele aprendeu um comportamento diante um emparelhamento. Então, ele aprendeu a dar uma resposta diante um estímulo que não ocasionava nenhum. Então, e essa saliva já se torna uma resposta condicionada, porque é uma resposta também que foi aprendida. Professor, como é que a gente pode trazer isso para os exemplos atuais? Se a gente pegar, eu gosto de usar muito exemplo das propagandas de cerveja. Então, o que eles fazem? Eles te dão um estímulo, vamos dizer, incondicionado, que é o estímulo sol quente. Então, é um estímulo que é uma resposta condicionada, você vai sentir calor, não é? Então, uma temperatura baixa, porque o sol sempre é quente,
né? Mas uma temperatura muito alta, né? Onde, então, temperatura alta, estímulo, resposta, calor. Então, essa é a resposta. Isso quer dizer o quê? É um estímulo, um calor. Então, isso é algo que é incômodo para mim. Como é que eu faço para diminuir o calor? Aí eles colocam uma praia, né? Um lugar bonito. E junto com essa praia, eles te apresentam uma cerveja. Eles emparelham a temperatura alta com uma resposta de calor e uma cerveja que vai dar uma resposta de diminuição desse calor. E aí você começa, quando está com calor, você toma cerveja. Isso é nos propagandas de cerveja. Tem outras propagandas que se utilizam-se muito dos estímulos, do emparelhamento desses estímulos para que o sujeito possa, né, desenvolver aí um consumo. Eu vou, junto com essa aula, vou postar um vídeo, tá? Também o link de um vídeo que demonstra para vocês justamente o processo de estímulo e resposta e também sobre o processo de condicionamento operante, ok? Então, eles destacavam, eles eliminavam essa ideia de mentalismo e introspecção, os processos mentais, porque eles acreditavam que era através da observação e da experimentação que eu poderia desenvolver e compreender os comportamentos do homem. É um modelo, né, clássico, é um metodológico utilizado por Ivan Pavlov e o Sr. Watson, que é desse modelo que eu trago para vocês. Depois de um tempo, surge aí a ideia do condicionamento operante, que é o quê? Considera que os comportamentos observáveis eram manifestações externas de processos mentais invisíveis. Ou seja, eu iria dar uma resposta, eu ia ter um comportamento devido aos meus processos mentais, como autocontrole, pensamento, emoção e entre outros. E aí, diferente do Sr. Pavlov, o Sr. Burrus Frederick Skinner acreditava que o sujeito iria repetir determinados comportamentos devido à consequência deles. E ele diz o seguinte: todo comportamento gera uma consequência ao sujeito, seja ela positiva, boa ou ruim. Se essa consequência for algo bom ao sujeito, vai ser considerado um reforço. Ou seja, o reforço ele aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Mas se a consequência desse comportamento for algo ruim, seria uma consequência de punição, que diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Isso é muito interessante vocês entenderem, porque o Sr. Skinner, ele destacava que todo comportamento tem uma consequência, certo? Seja ela boa ou ruim. Se toda consequência for se todo comportamento que eu der, eu tiver uma boa consequência diante desse comportamento, a probabilidade de eu retornar com esse comportamento é maior. Então, exemplo, estou eu e Geraldo, nós estamos, né? Geraldo e eu estamos, sei lá, bebendo uma cervejinha e eu falo assim: Geraldo, me passa esse copo. E ele me passa o copo. A probabilidade depois de eu pedir outra coisa que esteja longe de mim, próximo de Geraldo, vai ser maior. Porque comportamento, solicitar um copo ao Geraldo, consequência, ele me passar esse copo. Agora, se eu solicito o copo e ele diz assim: rapaz, eu não vou passar não, te levanta. A probabilidade de eu não pedir novamente diminui, porque ele foi uma consequência que a gente chama de aversiva, pessoal. Ou seja, algo ruim, algo indesejável. Então, se foi algo aversivo, eu fui punido. Então, comportamento, pedir, consequência, um não, né, rude, que vai diminuir a probabilidade. Talvez, se eu precise de outra coisa que esteja próximo dele e longe de mim, eu não peça a ele. Ou eu levante para buscar,
ou eu solicite para outra pessoa para que ela me dê. Um exemplo clássico, você está deitado, isso acontece muito. Você está deitado e você está longe do controle. E passa alguém e você fala, me dá esse controle. Essa pessoa te dá o controle. Comportamento, solicitar o controle. Consequência, senhor W lhe entregar o controle. Toda vez que você estiver deitado e o W passar, se você estiver longe de algo, você vai pedir a ele e ele vai lhe dar. Isso está reforçando o seu comportamento de pedir as coisas quando estiver deitado ao senhor W. Agora, se o senhor W pedir e você pedir e ele não der para você, ele não te entregar, é provável que você depois não peça novamente, porque ele puniu o seu comportamento. Então veja que há uma diferença entre as ideias do comportamento, né, do condicionamento clássico, que é o behaviorismo experimental, né, e o condicionamento operante, que é metodológico, tá, pessoal? Falei behaviorismo experimental, mas o behaviorismo em geral é experimental. Behaviorismo metodológico, que é o clássico, tanto de Pavlov como de Watson, e o behaviorismo considerado radical, que é do senhor Burrus Frederic Skinner, que traz que todo comportamento tem uma consequência e essa consequência ela pode ser reforçada ou punida. Tá? Professor, então como é que ocorre o reforço? O reforço, pessoal, ele pode ser reforço positivo ou pode ser reforço negativo. Não importa, tanto positivo quanto negativo vai aumentar a probabilidade do comportamento acontecer. O positivo é aquele comportamento que ele é reforçado acrescentado algo. Então, por exemplo, seu filho tira nota boa, você leva ele para tomar sorvete. Você arruma a casa, sua mãe diz, pode sair. Ela está reforçando positivamente, ela está acrescentando algo. Já o reforço negativo é a retirada de algo aversivo. Algo ruim. Aversivo, como eu já falei, é de ruim, algo indesejável. Então, quando eu estou na praia, vou para a praia, e lá tem temperatura muito alta, está muito quente, e a minha pele começa a queimar. Eu vou passar protetor solar para evitar uma insolação. Então, olha só. Eu fui hoje para a praia, comecei a me queimar, passei protetor solar e parou. Quando for amanhã, eu antes de começar a me queimar, eu já vou passar protetor solar. Meu comportamento de passar protetor solar foi reforçado para evitar algo ruim, uma insolação, tá? Então, o reforço positivo é o acréscimo de algo bom, tá? E o negativo é evitando algo aversivo. Então, pessoal, o reforço negativo é evitar algo aversivo para evitar algo ruim, certo? A punição, né, assim como o reforço, a punição ela também pode ser punição positiva e punição negativa. Então, a punição positiva, olha só, já a punição positiva, toda punição, seja positiva ou negativa, diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. A punição positiva é o acréscimo de algo ruim. Ou seja, eu não faço o que minha mãe solicita, eu pego uma surra. Não tiro nota boa, vou pegar uma surra, né? Já a punição, olha só a diferença. O reforço positivo, eu retiro algo aversivo, algo ruim. Já na punição negativa, eu retiro algo bom do sujeito. Então, meu filho tirou nota baixa, eu retiro o videogame. Isso é uma forma de punir.
o comportamento vai ter... O comportamento que ele manifesta, a tendência é diminuir. Qual comportamento é esse, professor? Comportamento, nota baixa, consequência, retirei o videogame. É provável que depois ele não tire mais nota baixa, porque esse comportamento vai reduzir, tá? Ah, tirou nota alta, eu reforço, compro um jogo para ele. Isso quer dizer o quê? Que o comportamento de tirar notas altas, a probabilidade de aumentar se eu der um jogo é maior, porque eu estou reforçando. É por isso que quando... Vou dar um exemplo do cotidiano que vocês podem ver. Está no mercado e uma criança se joga no chão. Aquela criança se jogou porque ela quer um brinquedo. Então, olha só, vou apagar aqui, ó. Comportamento e no mercado. Se jogar no chão. Jogar no chão. Quer um brinquedo, não conseguiu, se jogou no chão. Consequência, a mãe vai lá e... Opa, só um instantinho. Dá o brinquedo. Dá o brinquedo. Olha só, eu reforçando o comportamento de se jogar no chão. Eu quero o brinquedo, comportamento de se jogar no chão, consequência, ganhar o brinquedo. Eu estou dando um reforço positivo. Agora, a criança se joga no chão. Consequência, a mãe sai e deixa ele lá no chão e vai embora. Consequência do comportamento de se jogar no chão, ser esquecido, deixado para trás, né? Olha só aí, uma punição. Provavelmente esse comportamento não retorne novamente, né? Se a gente for olhar para esses dois lados, mas no ângulo da mãe agora. Ângulo da mãe. Olha só, vamos olhar na visão da mãe, que é a criança que se jogou no chão. Não dar o brinquedo. Não deu o brinquedo. Consequência, meu filho se jogou no chão. Olha a punição aqui, pessoal. Não dar o brinquedo, uma punição, passar vergonha, não é? Olha aí, o acréscimo de algo ruim. Aí ela vai fazer um reforço positivo para ela, ou reforço negativo. Para evitar a vergonha do filho se jogar no chão, ela dá o brinquedo. É provável que depois, quando o filho for no mercado com ela e o filho falar, eu quero esse brinquedo, ela vai se lembrar da vergonha que ela passou, da punição que ela sofreu, e ela deu o brinquedo antes da criança se jogar no chão. Ela reforçou o comportamento de dar o brinquedo antes da criança se jogar. É um reforço negativo, evitando algo aversivo, tá bom? E foi assim que se construiu o behaviorismo, né? Dessa ideia do comportamento observável através da experimentação. Beleza? Eu vou mandar junto com essa aula um texto básicozinho, um artigo como solicitado para aumentar o processo de ensino-aprendizagem, mas lembrando, esse conteúdo já está no nosso livro desde a primeira NPC que nós estamos utilizando, lá no início das aulas, tá? Fora isso, eu vou mandar dois vídeos exemplos, um de reforço, tá? E punição, e um sobre estímulo-resposta, beleza? Então, até a próxima aula e boa tarde a todos!